Glória a Deus. A paz do Senhor, queridas. Tudo bem com vocês? Que delícia, né? A gente queria ficar estirado aí no chão o resto da noite, fala sério. Diante do amado. A gente está muito feliz de estar aqui. Eu posso falar em meu nome, em nome do João. A gente se sente à vontade nessa casa. E que bom, já tinha um tempo que eu não vinha, que bom que chegou esse tempo da gente se reencontrar. Vamos para a melhor parte. Eita glória! Ô, gente, adornadas. A gente gosta de falar de adorno, né? Mulher gosta. E eu fui no dicionário, porque eu amo fazer isso. Eu fui no dicionário para saber o que o dicionário diz sobre adornar. O que é adornar? Embelezar, fazer com que algo fique atraente, aumentar os conhecimentos. Obrigada, querida. Aumentar os conhecimentos e as boas qualidades de alguma coisa. E eu gostei disso aqui, ó, aumentar os conhecimentos e as boas qualidades. Aqui no dicionário está de alguma coisa, e eu vou me incluir com vocês. Aumentar em nós, Senhor, os conhecimentos que nós já temos e as boas qualidades que o Senhor já nos entregou. Aumentar, adornar, enfeitar, embelezar, fazer com que algo fique atraente. E a gente, como mulher, a gente explora bem esse mundo visual, principalmente esse que a gente vive agora, né? Se eu mandasse todas vocês fecharem os olhos agora, chegasse com o microfone na boca de uma e falasse, descreve a minha roupa, você ia falar. Se fosse um homem, não. Se fosse um homem, eu acho que está com a camisa preta, eu acho. Se eu pergunto para uma mulher, ela me viu tem 10 minutos, mas ela vai saber direitinho como é que eu estou. Nós somos observadoras, né? E por causa disso, que Deus nos deu, a gente enfeita a casa, a gente enfeita a vida, né? Uma vida sem as mulheres seria uma vida cinza e azul marinho, eu tenho certeza. Mas onde uma mulher está, tem cor, tem calor, tem criatividade, né? A gente consegue fazer com pouco, muita coisa boa. E isso foi Deus que nos deu. Às vezes você fala, Helena, comigo não, comigo é meio diferente, não tem jeito nenhum para essas coisas. Mas alguma coisa você faz de bom. Alguma coisa, quando você chega na parada, resolve. Ou é logística, ou é organização, ou é finanças. Onde você chega e põe a mão, é abençoado, prospera, né? Mas, pensando nisso, eu me lembrei imediatamente de um texto bem conhecido, que está lá em Apocalipse 19, o verso 7 e o verso 8. Apocalipse 19, 7 e 8, diz assim, alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro, e sua noiva já se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E eu fiquei pensando nisso, o linho fino. Quando você pensa em linho fino, porque às vezes a gente pega nos linhos que é meio misturado. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar num linho que às vezes está misturado com a viscose, ou é uma imitação de linho, e quando você pega uma cambraia de linho, que é o linho mais refinado, mais fino, mais delicado. Eu me lembro que eu ganhei uma camisa de cambraia de linho, viciei. Porque quando a gente coloca a cambraia de linho, está quentão, o vento sopra e você sente o vento na sua pele como se você estivesse sem camisa. Ele é fresco, fresco mesmo. E aí eu fiquei pensando nisso, linho finíssimo, puro, branco, 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 branco. Sem nenhuma manchinha, nenhuma marquinha. E aí o texto fala, foi-lhe permitido vestir-se de linho fino,
resplandecente, quer dizer, aquele branco, quando bate a luz, até dói o olho, resplandecente e puro. Pois o linho fino são as obras justas dos santos. E eu fiquei pensando, uau, foi-nos permitido nos adornar com as obras justas dos santos. Como é que anda a nossa justiça? Agora vai comigo lá para Mateus 25. Mateus 25, a partir do verso 31, Jesus tem um ensinamento bem desconcertante. Talvez você já tenha lido muitas vezes, mas hoje ele tomou um lugar para mim especialmente desconcertante. Mateus 25, através não, gente, a partir. Gente, desculpa, eu estou tendo uns apagões e eu perco a palavra. Eu acho que eu tive Covid de novo, e aí eu fiquei com, Jesus, vai restaurando. A partir do verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos e as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Gente, esse texto não é uma alegoria. Esse texto é preto no branco, claríssimo. Aqui na minha Bíblia, nessa tradução, está em vermelho. Todas as palavras de Jesus que estão destacadas em vermelho. E depois do Sermão da Montanha, em Mateus 5, e o Senhor começa logo após as bem-aventuranças, ele fala assim: olha, vocês são sal, vocês são luz, glorifiquem a Deus através das suas obras, para que os homens, vendo as obras que vocês fazem, glorifiquem a Deus que está no céu. Hoje nós estávamos almoçando num restaurante pequeno, perto da nossa casa. E quando nós fomos entrar, um rapaz nos abordou e falou assim: compra uma comida para mim. E o João falou: espera só um minuto. Nós almoçamos, ele fez a marmita, levou para o moço e tal. E aí a dona do restaurante veio conversar com a gente. E ela nos contou
que outra pessoa que estava ali na porta pedindo, dias antes, que a gente fez a mesma coisa que essa pessoa fez. Ela chegou, pôs a comida dela, mas ela pôs também uma marmita. Ela fez uma marmita para a pessoa, colocando um pouquinho de cada coisa. Mandou lacrar a marmita, pagou a marmita, pôs numa sacolinha, tudo arrumadinho, pediu talher descartável, colocou tudo e entregou para o moço. Quando ela entregou para o moço, isso é o relato da dona do restaurante, ele jogou no chão e falou assim eu não quero, eu é que quero escolher a comida. Gente, isso acontece com frequência. Pessoal que vai dar sopão debaixo do viaduto, fala assim, sopa disso de novo? O pessoal está sendo ajudado e despreza quem ajuda. E isso, muitas vezes, faz a gente recuar. O tempo de violência que a gente está vivendo, às vezes você vai ajudar uma pessoa, principalmente nós mulheres, a gente não pode ajudar uma pessoa sozinhas, a gente tem que estar acompanhado de um outro homem, de preferência. De preferência, até quando a gente vai acudir com uma outra mulher, de preferência a gente precisa ter uma companhia masculina, porque os dias são difíceis e trabalhosos. A gente não sabe com que tipo de pessoas a gente está lidando. Mas o Senhor não fala que qualquer coisa dessa pode ser uma justificativa para nós nos omitirmos. Ele deixou muito claro, quando vocês dão de comer, quando vocês vestem o que está nu, quando vocês me visitam o preso, visitam o enfermo, vocês estão fazendo isso para mim. E quando vocês deixam de fazer, é como se vocês estivessem deixando de fazer algo para mim. Mas a gente não considera isso. E a gente vive num tempo que o egoísmo, ele é totalmente encorajado. Assim, é só você soltar com a correnteza e ir. Porque até frases legítimas, que têm um determinado nível de razão, são usadas para distorcer ou para nos afastar do propósito para o qual nós fomos chamados. Então você pode escutar assim: primeiro você tem que se amar primeiro, para depois se amar o outro. Certo? Certo. É para amar o outro como eu amo a mim mesmo. Então, se eu não me amo, se eu não deixei Deus curar as minhas dores, eu vou derramar em cima das pessoas ao meu redor as consequências dessas dores que não foram curadas. Então, isso é uma verdade? É uma verdade. Só que, o que as pessoas estão pegando e fazendo? Eu vou pensar em mim primeiro, eu vou me amar primeiro. Se um relacionamento está me dando trabalho, a fila anda. Porque eu mereço é ser feliz. Eu tenho que me amar. E o amor não faz tudo e não aceita tudo. Por que a gente pensa que porque amar é fazer só o que a gente quer? Quem nos ama é quem faz tudo o que a gente quer. Não. Deus te dá tudo que você quer, mas Ele te ama. Sua mãe, quando você estava pequena, ela te dava tudo que você queria? Você tem dúvida do amor da sua mãe? Então, amar não é dar tudo que o outro quer, não. É dar tudo que o outro precisa. Então, é uma verdade, exatamente como Satanás fez com Jesus. Ele lança verdades da palavra de Deus, mas é uma verdade que está te distorcendo para você se tornar um pouquinho mais egoísta. E aí a gente não quer tolerar relacionamentos difíceis, a gente não quer tolerar pessoas, agora como é que é a palavra? Pessoas tóxicas. Agora é a palavra do momento. Pessoas tóxicas. O que fazer quando eu tenho uma mãe tóxica? Quando você vai ver a mãe tóxica, é aquela que te fala a verdade sobre você mesmo, mas você não quer ouvir. E eu sei, gente, que existem relacionamentos adoentadores. Eu sei, e não vamos generalizar aqui, eu sei que tem os narcisistas, né? Eu sei que tem os problemões aí. Mas, gente, problema é a área preferida de Jesus. Onde tem problema, ele se metia lá. Zaqueu era um ladrão safado. Zaqueu, vou comer na sua casa. Ele se metia onde ninguém queria se meter. E é esse exemplo que ele deixou, gente. Então, até para lidar com essas pessoas adoentadas, o Senhor vai nos dar estratégia e sabedoria para a gente saber até onde a gente vai e até onde a gente recua. Mas o Senhor não mandou descartar ninguém, porque Ele não descarta. Ele não descarta ninguém. Por que a gente acha que a gente pode descartar?
Isso é um pensamento, um sistema de pensamento mundano, que nada tem a ver com o cristianismo. Mas se a gente observar bem e honestamente o nosso cristianismo, gente, quais são os atos de justiça que as pessoas que estão ao nosso redor veem? Você está tecendo seu vestido de linho puro, com os atos de justiça? Você está se adornando de pureza e de justiça para aquele grande dia do casamento? Ô, gente, tem uma coisa, quantas aqui são casadas? Noiva é um bicho chato. Quem trabalha com noiva, florista, a costureira que vai fazer o vestido, gente, porque noiva está estressada, ela quer que dê tudo certo, né, e muda de ideia toda hora. Então, quem está organizando a festa fica louco. Ou então, se ela não muda de ideia, ela é muito exigente. Ela cuida dos detalhes. O fotógrafo passa aperto, a mãe passa aperto, a sogra passa aperto, a moça do vestido passa aperto, a moça do bolo passa aperto, o pessoal do buffet passa aperto. A noiva vai lá. Se é uma noiva, gente, que sonhou muito com o casamento, ela cuida dos detalhes. Mas a gente vai levando a vida como se esse grande casamento não fosse acontecer. A gente quer que Jesus volte para a gente se livrar dos problemas. E não porque a gente quer morar com o noivo. Ô, gente, como é que eu descobri que eu queria casar com o João? Esse ano a gente faz 35 anos de casados com a graça e permissão do Senhor. Pela misericórdia e bondade dele. Mas quando eu descobri que eu queria casar com o João? Quando dizer tchau passou a doer. Eu não queria que ele fosse embora. Ele não queria ir embora. Minha mãe falava, vai embora, João Lúcio. Literalmente. A minha mãe põe ele para correr, porque você estão 10 horas da noite, eu fico preocupada com você, o esquadrão do torniquete está rodando aí, vai embora para casa. Quem é antigo lembra dessa história do esquadrão do torniquete. E aí, doía, gente. Doía. Quanto mais perto do casamento ia ficando, mais difícil era me despedir. E a coisa mais gostosa da lua de mel é saber que ele não vai embora. Nós vamos agora trilhar a vida juntos. É a primeira vez que a gente viajou sozinhos para a lua de mel em Araxá. Entramos no ônibus e fomos de BH para Araxá. Que delícia! Eu nunca achei as montanhas tão lindas, a estrada tão interessante e a comida da parada tão legal. Porque eu estava bem acompanhada. Não era o entorno, não era o lugar onde ia acontecer a lua de mel. Era o casamento. Era toda a expectativa. O vestido, tudo que eu preparei. Tudo muito simples no meu casamento. Mas foi tudo do jeito que eu queria. Do jeito que eu sonhei. E eu preparei. E eu chorei. E eu pedi. Senhor, provisão para isso, provisão para aquilo. Se eu sentasse aqui por vocês para contar os milagres do meu casamento, eu ia ficar a noite toda. E isso marcou a minha vida. E se você se lembrar, você que é casada, do quanto você ansiou por isso. Ninguém aqui casou obrigado, espero. Ninguém casou com a arma na cabeça, espero. Mas as noivas que se casaram, motivadas pelo amor, sabem do que eu estou falando. Será que nós somos uma igreja que tem saudades? Que fala, eu não quero sair da sua presença. Eu quero que você fique aqui. Eu quero um pouco mais. Eu quero um pouco mais. Eu quero te conhecer um pouco mais. Eu quero te ver um pouco mais. Eu quero sentir o teu perfume um pouco mais. Mas o que aconteceu, gente? Nós estamos querendo do noivo os presentes. Aquilo que ele tem para nos oferecer. Edmé Williams diz, isso não é um casamento, isso é um golpe do baú. É pelo noivo ou por aquilo que ele pode nos oferecer?
Nós somos uma igreja materialista. É uma realidade. Eu estou me incluindo, tá, gente? Eu estou me incluindo. Jesus está batendo em mim também. Porque se a gente prestar atenção nas orações, ou conta a benção, meu irmão. A casa, o carro, o emprego, o filho formando, tudo está ligado à conquista e a dinheiro. Então, se você tem dinheiro, se as suas contas estão pagas, um salário melhor, a benção de Deus. Uma casa própria, benção de Deus. Reformei a minha casa, benção de Deus. Ninguém fala assim, eu não sinto mais necessidade de mentir, agora eu falo a verdade, benção de Deus. Agora eu divido tudo que eu tenho com quem tem menos do que eu, benção de Deus. Ninguém fala isso. Isso não é bênção para a igreja contemporânea. Isso é loucura. Como assim você está dividindo o seu salário com quem não tem nada? Como assim você está sustentando uma família que o pai está desempregado? Faço não, hein? O cara é vagabundo, não trabalha, você está ajudando a vagabundar. Ou seja, gente, a gente sabe que tem todo tipo de gente por aí. A gente sabe que tem os exploradores por aí. A gente sabe que até para ajudar as pessoas nós temos que ser dirigidos por Deus. Mas não é para a gente se omitir. A gente está usando desculpas para não ser igreja. Porque a gente não está na terra, gente, é para ser o corpo de Cristo. E o que as mãos de Jesus fariam? Onde os pés dele nos levariam? Quem é que está recostando a cabeça do aflito, do necessitado aqui no peito de Jesus? Nós não somos corpo? Onde estão as marcas dos cravos? Onde está a igreja que foi crucificada com Cristo? Aqueles 12 caras que foram chamados largaram tudo. Largaram tudo. A Helena, tudo bem, mas era um outro contexto cultural, era um outro tempo, ok? Vou te dar um desconto. O que você está largando por Jesus? O negócio não é que a gente não larga tudo, a gente não larga nada. A gente não larga o celular para ficar com Jesus, a gente não larga a roupa que a gente gosta, porque a gente sabe que aquela roupa, quando a gente veste, ela é sensual, ela é provocativa, ela não te santifica, mas você continua usando para testar o seu poder de sedução. A gente não abre mão, gente, das coisas bobas. Eu não vou abrir mão da música do mundo, porque isso não é pecado. Hoje, gente, a gente vive muito mais, a gente vai além do que não pecar. A gente quer intimidade. E intimidade são para aqueles que se aproximam. E é impossível nós nos aproximarmos de Jesus e não sermos modificadas por Ele. Então, tem alguma coisa sendo evidenciada aqui. Nós cremos que vai existir o grande casamento. Nós cremos na vinda do noivo. Nós cremos da promessa do Senhor. A Nova Jerusalém vai descer dos céus. O eterno vai invadir o temporal. Todo olho verá, toda língua confessará. Quem quer confessar e quem não quer confessar. A boca vai falar, Ele é o Filho de Deus. E Ele enxugará dos olhos toda lágrima. A morte não mais existirá. Quando a gente lê isso, a gente dá glória a Deus. A gente fica animada. Mas o Senhor quer que a gente fique muito mais do que animada. O Senhor nos quer posicionadas. Amadurecidas para o casamento. Jesus não vem buscar uma noiva infantilizada. Imatura. Mimizenta. Egoísta. E eu quero te dizer, a noiva está se adornando. Não é que você ficar dentro da igreja te faz noiva, não. Não é você ter sido batizado, fazer missões que te faz noiva, não. Quando Jesus fala com aqueles apartados dele, fala, eu não te conheço. Mas Senhor, em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu curei enfermos. Eu expeli demônios. Não está falando, eu tentei expelir demônios. Eu expeli demônios.
Então não é o que você faz para Deus. É o que você faz como uma consequência de estar num relacionamento com Ele. Flui naturalmente. Flui naturalmente. Mas isso demanda busca, intimidade, proximidade. Porque o que acontece imediatamente quando a gente se aproxima do Senhor? As coisas dessa terra vão perdendo a graça. Gente, é impressionante. É impressionante. A gente olha para aquelas coisas que enchiam os nossos olhos, já não enche mais. Aquelas coisas que nós devotávamos o nosso tempo, não vou perder mais tempo com isso não, já deu, hein? E aí você começa a ver um tanto de coisa errada, ruim, feia, destroçada, mal acabada, pichada. E você sente um desejo de reparar, de consertar, de embelezar, de brilhar onde está escuro. E a gente investe a vida nisso. O dinheiro que você ganha com seu trabalho não é só para você. O tempo que você tem não é só para você. A sua casa que Deus te deu, seja ela de aluguel ou própria, ela não é só para você. O carro que você dirige não é só para você. A vida que você tem não é só para você. Meu Senhor, agora que estou para servir-te, sim, a vida que me deste não é só para mim. A gente como eu, num mundo de pecado a sofrer, meu Senhor, o amor que tu me deste, quero repartir. A criação se perde, pois não quero ouvir falar. Quem quer hoje ajudar, quem quer hoje ajudar, vidas a salvar, vidas a salvar, a vidas a salvar, vidas a salvar, vidas a salvar, a vidas a salvar. O Senhor quer uma noiva engajada, uma noiva comprometida, uma noiva comprometida com a missão. Ele mandou fazer uma coisa: ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi isso que ele mandou a gente fazer. E para fazer discípulos, você tem que ser gente. Ninguém faz discípulos entregando folheto. Ninguém faz discípulos falando, Jesus te ama. Ninguém faz discípulos dando uma cesta básica em troca de vai no culto na igreja. Não, gente, quando a gente dá a cesta básica, a gente dá a cesta básica. Se a pessoa vai na igreja, isso é a obra do Espírito, não é minha obra nem a sua obra. A gente não faz uma boa ação na vizinhança para a nossa glória, ou para trazer mais gente para a nossa igreja. Essa motivação é errada. A gente faz porque Jesus faria se estivesse no nosso lugar. A gente faz porque é isso que o noivo faria. E eu estou caminhando na mesma direção que o noivo. Eu estou caminhando junto com ele.
Então eu me engajo com aquilo que ele se engaja. Eu amo aquilo que ele ama. E a palavra de Deus, gente, está recheada, mas esse texto de Mateus, ele me pegou em cheio. Qual foi a última vez, gente, que a gente se comprometeu com uma pessoa? Ok, talvez você não dê conta de fazer tudo isso. Talvez você não dê conta de visitar alguém no presídio. Talvez você não dê conta de vestir alguém que está nu. Mas, gente, sempre a gente pode fazer alguma coisa. Sempre está no nosso alcance fazer alguma coisa. Sempre está no nosso alcance tirar da gente e dar para o outro. Às vezes você tem 100 pares de sapato. E a sua irmã que está com o marido desempregado há 2 anos, está vindo com o mesmo sapato que agora já está até estragando na igreja e você nem percebe. A gente vive num tempo totalmente voltado para si mesmo, ególatra. A gente pensa na nossa vida e na nossa família. Depois, se sobrar tempo, quando a gente vai doar alguma coisa, doa o que está velho, doa o que está sujo, doa o que está rasgado. Não doe o que você não usaria. Lixo vai para o lixo. Ah, Helena, mas para mim não serve mais, mas para alguém pode servir. Ok, pode servir? Então vê se está tudo costuradinho, se não tiver costura. Vê se está limpinho, se não tiver lava. Põe amaciante. Dignidade. Escuta as pessoas. Tem gente que não tiraria a própria vida se a gente só ouvisse. Há pouco tempo a gente viu no Brasil uma movimentação, se eu não estou enganada, no Rio Grande do Norte, de uma ponte onde as pessoas pulavam da ponte. O número de suicídios naquela ponte era absurdo. O que a igreja fez? Não sei a placa dela, não sei que nome de igreja. A igreja de Jesus subiu a ponte. E se revezavam em plantão. Não tinha mais jeito de morrer gente ali. E quando a pessoa vinha para se matar, recebia consolo, recebia ouvidoria, e muitos entregavam a vida para Jesus. É isso que o Senhor quer fazer. O Senhor não perdeu o poder, Ele não perdeu a autoridade. Nós é que mudamos. Nós nos distanciamos. Nós estamos nos deixando distrair por esse século. Achando que bênção é coisa material. Gente, coisa material vai ficar aí. Se amanhã, ou se daqui a algumas horas, uma veiazinha estourar aqui na minha cabeça, tudo que eu não tenho mais poder de decisão sobre nada. Vão dar os meus livros preferidos, as minhas roupas preferidas. Vão mudar a casa do jeito que querem. Por que a gente se apega àquilo que a gente tem que largar? Entendo largar, estou falando para você abandonar a sua casa, para você deixar de cuidar das suas coisas. Não é isso que eu estou falando, não. Aquilo não pode tomar o seu coração. Quando você cuida da sua casa, você tem que pensar, eu estou cuidando dessa casa para servir o meu marido, para servir os meus filhos, para acolher as minhas amigas que estão passando dificuldade, para hospedar o missionário que não tem onde ficar. A gente recebe tanto, minhas irmãs. A gente tem muito mais do que as mulheres da Bíblia tiveram. Sapato, roupa, casa, conforto. Mas quinquilharia que a gente gosta. A gente tem coisa que a gente não precisa. Assim, ó. Tem coisa que você não usa lá no seu armário, tem mais de 1 ano. Evidência, você não precisa. Mas a gente dá para alguém? Dá não. Quando foi, Senhor, que o Senhor estava nu e eu não te vesti? Quando foi, Senhor, que o Senhor teve fome e eu não te dei de comer? Jesus está falando sério. Ele não está fazendo uma alegoria. Se você tem parte comigo, você vai vestir, calçar, alimentar, visitar, consolar. Ô Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, porque a gente ficou muito egoísta. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo fala assim no capítulo 6.
Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Tem gente aqui dentro da igreja que precisa de acolhimento. Tem gente aqui dentro da igreja que precisa de oportunidade de emprego. Tem gente aqui dentro da igreja que não tem força, que precisa que você vá lá fazer uma faxina na casa dela, porque ela está em depressão, não consegue sair da cama. Tem gente aqui na igreja que está com os meninos pequenos, está quase enlouquecendo, porque não tem rede de apoio. Será que alguém pode dar um pouquinho do seu tempo? Ô, gente, tecer essa veste, nos adornar para as bodas, é urgente. Porque muito do que o mundo está falando sobre a igreja, mal, é verdade. Porque a igreja instituição, ela está escondendo a igreja noiva. Porque o que dá ibope é escândalo. Agora, se a igreja começa a se engajar, cuidando uns dos outros, o pastor tem que cuidar de todo mundo, não, cuida um do outro. O pastor tem que me visitar. Não, vai você. O pastor tem que ir lá visitar minha mãe, vai você visitar. Pede uma outra amiga para ir com você. A gente sempre quer que o pastor faça alguma coisa, o evangelista faça alguma coisa, o profeta faça alguma coisa. Faça você. O Senhor nos convoca. Alguma coisa está te incomodando? É para você fazer, não é para terceirizar, não. Tem alguma coisa que está queimando no seu coração? Ah, eu vou levar isso para o pastor. Não, dobra o seu joelho e começa a fazer alguma coisa agora, mesmo que comece pequeno. Pequenas sementes viram florestas. A gente começa, depois o Senhor aperfeiçoa. Mas a gente precisa começar. Tiago, na sua carta contundente, no capítulo 2, no verso 15 e 17, se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Os crentes assumiram o seguinte, não, o pessoal aí que faz muita caridade é porque espera a salvação disso. A gente não precisa disso, porque a gente já entendeu que salvação é pela graça, mediante a fé. Não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ainda usa a Bíblia para justificar a nossa picaretagem, a nossa omissão. Esquece esse verso. Se nós cremos, se nós caminhamos com Jesus, e se nós estamos nos adornando para a volta do Senhor, atos de justiça fazem parte da nossa vida. A igreja não pode esperar do governo o que ela tem que fazer. A nossa parte é brilhar a luz de Jesus, é ser sal. E sabe uma característica do sal? Quando você tira o sal da comida, faz falta ou não? Agora, quando você põe sal na comida, você já ouviu alguém falando, que sal maravilhoso. A pessoa nem lembra do sal na comida. Esse aí é o nosso papel. A gente tem que fazer, sabe, ficar fazendo vistas. Vou fazer uma boa obra ali, postar no Instagram. Se a mão direita faz, que a outra esqueça. Se o Senhor quiser fazer o que você está fazendo conhecido, Ele vai fazer conhecido. E é para glorificar o nome dEle também, não é para glorificar o seu, não. Até na maneira que a gente está ajudando, gente. A gente está tecendo linho vagabundo aí. A gente está misturando viscose com linho. E a veste da noiva é de linho puro, resplandecente, não tem mistura, não tem alguma coisa para baratear, vai custar.
Vai custar seu tempo, vai custar seu dom, seu talento. Tem um tanto de gente que quer, eu quero gravar uma música, dá uma oportunidade. Eu tenho um dom, vai cantar no hospital. Vai cantar no asilo para os velhinhos que ninguém nem visita. Faça alguma coisa. Quem você pode ajudar? Quem quer hoje ajudar? E por causa disso, gente, porque nós nos distanciamos dos atos de justiça, nós estamos adoecendo. Porque nós fomos forjadas para isso. O Senhor nos chamou para isso, o Senhor nos comprou para isso, o Senhor nos convenceu para isso. E quando a gente não cumpre isso, a gente vai ficando mais egoísta, vai retendo mais as coisas, e quanto mais a gente tem, mais insatisfeita a gente fica. Eu estava ali lembrando com o João, porque na época da minha adolescência eu vim muito à Contagem, com o Impacto Evangelístico, com o grupo de teatro da Peniel, que eu fazia parte daquela igreja. A gente estava sempre por aqui, então quando eu venho aqui em Contagem, tem aquela avalanche de memórias. E eu me lembro como eu vivia com tão pouco. As roupas que eu tinha, eu herdava do meu irmão, homem. Eu tenho 2 irmãos mais velhos. A roupa do Chan, Alexandre, eu herdava, customizava. Para eu comprar um tecido para a costureira fazer o vestido, eu ia a pé para o colégio, ficava sem merendar, para poupar o dinheiro da passagem. Eu tinha tão pouco, mas eu era tão feliz, tão satisfeita, tão alegre, tão para cima. Andava de ônibus, não tinha tempo ruim. Vai para lá, vai para cá. Hoje eu tenho um carro. Eu vou ficar com ele só para mim? Não. Ele tem que abençoar alguém. Ele tem que dar carona para alguém. Ele tem que buscar um missionário ali. Ele tem que ir no aeroporto, pegar a gente que está chegando, levar a gente na rodoviária, pegar a gente na rodoviária. Ele tem que servir aos meus pais, tem que servir aos meus irmãos, tem que servir aos meus vizinhos, se eles precisarem. Porque eu não quero me apegar a nada, a não ser ao Senhor. Tanto de gente com depressão, um tanto de gente com ansiedade, porque está vivendo só para si. Houve um experimento de um grupo de psicólogos alguns anos atrás. Quem escuta as minhas pregações já deve ter ouvido isso, porque isso me impactou muito. Teve um grupo que parou de responder a medicação para depressão. Mudaram da medicação, fizeram de tudo. E nem terapia, nem remédio resolvia mais. Aí eles fizeram um experimento. Pegaram esse grupo de pessoas e começaram a fazer ações de benevolência. Então levava a galera para visitar asilo, levava a galera para servir o sopão, levava a galera para servir, para estar com vulneráveis. Resultado do estudo, do experimento: todos foram curados da depressão. Quando o Senhor fala, melhor é dar do que receber, Ele está falando sério. Melhor coisa é dar do que receber. E quanto mais você dá, mais você tem. É impressionante, a lei da semeadura é assustadora. Você dá, você ganha, entra. Você colhe. Mas não é por isso que a gente faz também. A gente lança o pão sobre as águas. O dia que Deus sabe que eu preciso, Ele não vai me faltar. Mas tem que ter um posicionamento, gente. Tem que ter a decisão de levar a sério o que a palavra de Deus está nos ensinando. O Salmo 82, 3 fala: fazei justiça ao pobre e ao órfão. Procedei com retidão para com o aflito e o desamparado. Livrai o pobre e o necessitado. Livrai-os das mãos dos ímpios. Como é que você trata a sua empregada doméstica? Você tem uma faxineira? Como é que você trata ela? Ela come à mesa com você, com a sua família?
ou come escondida na cozinha? Ela come a mesma coisa que você come, ou come os restos que estavam na geladeira desde anteontem? A gente às vezes critica as pessoas que estão no alto escalão, mas nós temos falhado com as coisas pequenas. Olhe as pessoas como Jesus olha, faça a elas como Jesus faria. Seja Jesus na vida delas. As pessoas que passam no seu caminho, elas não passam à toa. Deus está te entregando essas pessoas para você deixar na vida delas um perfume, uma marca e não uma mancha. Tem gente que passa pela nossa vida e sai manchado. Mas tem gente que passa pela nossa vida e sai marcado com perfume. O cheiro de Jesus, ó. Tem umas pessoas que eu conheço que eu falo: Jesus, o Senhor veio na minha casa. Não foi o fulano, não. O Senhor veio na minha casa e cozinhou para mim. Literalmente, eu troquei de lugar com Jesus. Eu tive fome e o Senhor foi na minha casa cozinhar para mim. É isso que o Senhor quer que a gente seja. Que a gente se adorne de justiça, pureza, santidade. E que a gente não viva só para nós mesmas. A correnteza aí de fora é essa. Viva para você mesmo, cuide da sua própria vida. Ninguém quer o seu conselho, ninguém quer a sua opinião. E as pessoas estão se matando dentro dos seus apartamentos. Ou pulando de pontes. Porque a gente não percebeu que aquela pessoa estava triste demais. Ou ficou muito tempo sem vir à igreja. E não é para ser a crente chata, não. Você não está vindo na igreja. Vai lá. Vai para cobrar, não. Oi, amiga, aqui, estou aqui. Senti saudade de você, vim comer um bolo. Fiz esse bolo especialmente para você. O que você está precisando? Você está precisando de alguma coisa? Nem menciona a igreja. Seja parte da igreja. Seja o braço da igreja. Seja a mão da igreja. A gente tem que parar de terceirizar, minhas queridas. E nos revestir de atos de justiça. Feche os seus olhos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Senhor, nós te bendizemos. Nós glorificamos ao Senhor porque o Senhor insiste. O Senhor nos chamou, o Senhor se mostrou a nós, o Senhor tirou o véu da ignorância, o Senhor nos redimiu, nos comprou por um alto preço, nos reconciliou com o Pai e nos outorgou o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. Mas mesmo tendo tanto, temos retido muito. Estamos nos deixando distrair, Senhor, pela busca desenfreada das coisas dessa era, pelo materialismo exacerbado. A gente não trabalha para viver, a gente está vivendo para trabalhar. Escravos dos nossos desejos, da cobiça, da comparação, da competição. Sonda o nosso coração, Senhor, porque só o Senhor nos conhece até mais do que nós mesmas.
Põe a sua sonda lá no fundo, no oculto, no escondido da nossa alma. E não nos deixe ignorantes, Senhor, daquilo que o Senhor quer reparar, consertar, purificar. Remove o egoísmo do nosso coração, abre os nossos olhos para não sermos enganadas, distraídas com espelhinhos, como os portugueses fizeram com os índios. Nós não queríamos trocar o precioso pelo vil, o que é eterno por aquilo que é temporal. Nós queremos que sejam achadas na nossa vida pedras preciosas e não palha. Nos perdoe pelas vezes que nós damos as costas àqueles que precisam, quando nem percebemos as necessidades dos nossos irmãos, quando nos fechamos, quando fomos feridos ou quando não fomos compreendidos ou aceitos. Nós não queremos nos fechar, nós não queremos que as feridas que pessoas nos fizeram nos impeça de cumprir o nosso propósito. Nós queremos nos adornar, Senhor, de vestiduras de linho puríssimo, branco e reluzente. Por isso, ensina-nos a tua justiça. Inclina o nosso coração ao órfão, à viúva, ao necessitado. Desperta-nos para aquele que anda solitário, desprezado. Ajuda-nos a perdoar aqueles que são difíceis de conviver. Não nos permita descartar ninguém, porque o Senhor não descarta. E nos ensina a cuidar bem de todas as pessoas que passam pela nossa vida. Grandes ou pequenos, que sejam tratadas com igual honra. Que a retidão do Senhor seja implantada nos nossos corações, porque a nossa justiça, ela é como trapo de imundície, mas os teus caminhos são perfeitos. Como disse o salmista no Salmo 119, nós oramos, Senhor, tira os nossos olhos das coisas inúteis e faz-nos caminhar no caminho que traçaste. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, irmãos.